essa semana localmente a movimentação política, a gente pode dizer que foi ao mesmo tempo, não aconteceram grandes coisas, mas a gente teve alguns acontecimentos assim interessantes do ponto de vista especificamente falando da sucessão na Assembleia Legislativa, porque teve um fato interessante. Começamos a semana praticamente concordando que Teodorico Ferraz seria o próximo presidente da Assembleia, pela 4ª vez consecutiva, e no decorrer da semana acontece um fato novo com o nome do Eric Musso como o possível candidato do Palácio, ao mesmo tempo um candidato que está solto, que construiu essa candidatura independente do Palácio, e agora parece que as coisas o contorno vai ficando cada vez mais forte e o nome do Eric Musso vai ficando cada vez mais parece consensuado entre os deputados, né? E a gente, o que é interessante que a gente discutir esse assunto durante essa semana é que parecia que nenhum nome seria capaz de tirar esse 4º mandato do Ferraz. E a gente está vendo que as coisas estão se encaminhando numa outra direção, né, Renata? Acho que desde meados do ano passado, quando começou aquela discussão da PEC, que permitia a reeleição no meio da legislatura, que era obviamente uma PEC para beneficiar o Ferraz, né, que era o presidente que estaria para se reeleger, a gente começou a observar no plenário que não havia uma outra liderança em condições de disputar a presidência da Assembleia no mesmo patamar que o Ferraz. E quando vai o líder do governo pedir voto para aprovar aquela PEC, a gente pensa, então o Palácio está tudo certo, está tudo fechado, Teodorico vai ser presidente da Assembleia pela 4ª vez. E isso veio até há muito pouco tempo atrás, quando começou a se discutir essa formação de um tal grupo, né, um tal grupo independente que estaria discutindo uma alternativa, né, para Teodorico Ferraz. Esse grupo, na verdade, não foi o grupo que determinou essa movimentação que acabou confluindo para a eleição de Eric Musso. Muitas outras coisas aconteceram, né, nos bastidores da Assembleia que levaram a essa colocação do Eric Musso como candidato a presidente, mas assim, mais pela desconstrução da candidatura do Teodorico Ferraz do que pela construção da candidatura do Eric Musso. Dá para entender mais ou menos como é que foi isso? Foi uma deseleição de Teodorico Ferraz? Porque foi até quando a gente conversava sobre isso, quando o nome do Eric Musso surgiu, a gente até ficou falando assim, pode ser só um balão de ensaio, para ganhar tempo, para ver como que a coisa vai se definindo. Até porque o Rodrigo Coelho, ele tinha tomado mais holofote do que qualquer outro como possível adversário do Ferraz, né? E depois parece que quando o nome do Eric pegou, é como se ele já estivesse na ladeira descendo sem freio, né, Neto? O grande problema nessa sucessão, o grande problema para o Teodorico Ferraz foi justamente essa resistência, sobretudo o Palácio Anchieta, em relação ao nome dele. E encontrou eco no plenário. Os deputados tem alguns deputados, e aí eu deixo bem clara a questão do baixo clero, eu vou falar do baixo clero mais adiante. Os deputados estavam insatisfeitos com a forma de condução do Ferraz. Viam o Ferraz usando do cargo para proveito pessoal, a questão da ganância por cargos, e tudo isso acabou pesando. Aí na hora que o baixo clero da Assembleia, que facilmente na maioria dos deputados estaduais, você tem esse baixo clero, eles articulam em torno de um nome, de um grupo. Parece o nome do Eric Musso. Era natural, a gente pensava, vão jantar ele já. Só que acabou ficando. O Rodrigo Coelho não. Até porque isso foi bem antecipado, né? Foi muito antecipado, então por isso ficou aquela coisa, será que vai, será que não vai? Aí você tem o caso do Rodrigo Coelho. O Rodrigo Coelho chegou, não tinha ninguém, e virou candidato a presidente pela imprensa. Grande erro, os deputados já mataram a pretensão dele logo ali. E agora esse baixo clero, que daqui a pouco é bem capaz de se tornar quase a composição toda da mesa diretora, que vai comandar o destino da Assembleia em 2 anos que vão ser fundamentais para o Palácio Anchieta. E para os deputados. Também, porque a reeleição deles está envolvida. E muitos deles sabem que vão precisar dos cargos.
de toda a estrutura da Assembleia para se reeleger. Aí você vai ter, numa próxima legislatura, uma mesa, vamos comparar a atual, com Teodorico Ferraz e Enivaldo dos Anjos, passando para uma mesa com Eric Musso, mais deputados que não são daqueles velhos figurões. A informação que eu tive. Deputados de primeiro mandato. De primeiro mandato, com base no interior, ou seja, um perfil bem diferente do que a gente está aqui, uma Assembleia muito bem entrosada. E aí eu vou levantar também um outro ponto. Essa próxima legislatura terá alguns compromissos muito importantes com o Palácio. Uma das propostas que podem surgir é a questão da venda do Banespa. Imagina conduzir um processo desse com o Ferraz à frente. Poderia ser extremamente custoso para o Palácio, podendo mexer inclusive lá na eleição de 2018. Agora, com o Eric Musso, eu não vejo tanta dificuldade assim, porque o Palácio consegue aprovar o que quiser. Sim. Mas aí tem que saber qual o custo disso. Eu acho que com baixo clero no comando é bem capaz de ser um custo baixo. O que a gente já tinha dito também, a gente sabe o seguinte, que os 2 anos com o Ferraz à frente da casa, a gente pode dizer que foi tranquilo. Tudo muito tranquilo para o Paulo, não teve desgaste nenhum, aprovou tudo, as coisas que foram sugeridas, os projetos apresentados pelo Executivo foram aprovados. Não dá para falar que, olha, nossa, o que você está colocando muito bem é o seguinte, isso tem um custo para o Paulo, e não é baixo. O Ferraço custa caro, né? Assim, no sentido de Paulo tem que realmente é um cara, não seria, por exemplo, ele não teria que dar toda essa contrapartida no caso do Musso, por exemplo. Até porque o Eric tem uma fatura a pagar com o governador. O governador fez tudo o que pôde para elegê-lo prefeito de Aracruz. Se ele soubesse que a não eleição do Eric poderia ser tão proveitosa para ele, porque apesar dos deputados, esse grupo independente colocar como o grande mentor, os grandes mentores e responsáveis por essa possível eleição do Eric Musso, isso fica claro que você tem a mão invisível do Palácio Anchieta empurrando a candidatura do Eric. Aliás, o Palácio está de parabéns, né? Conseguiu fazer uma manobra tão inteligente que os deputados acham até agora que eles estão fazendo essa escolha sem a influência do Palácio, né? Na verdade, para o Palácio é ótima a eleição do Eric, como a gente estava falando aqui o tempo todo, conseguiu tirar o Teodorico Ferraz, que poderia trazer um problema mais complicado para o Paulo em 2018, porque o Paulo abriu um monte de portas que ele pode usar em 2018, e o Teodorico Ferraz meio que tá trabalhando como um obstáculo para uma delas, né? E ele já tira esse obstáculo do caminho. Agora, se ele vai tirar o Teodorico Ferraz da mesa, ele vai ter que dar alguma coisa para o Teodorico, né? Imagina o Teodorico Ferraz no plenário, solto, com o microfone de à parte, com o microfone da tribuna à disposição. Porque tem o Enivaldo também, que é tem o Enivaldo, né, que fez aí a tabelinha, né, com o Ferraz nesses 2 anos, porque eu acho que qualquer que seja a presidência da Assembleia, que realmente se confirmar o Eric Musso, eu não consigo ver nenhuma negociação que não passe pelo Ferraz. Então, assim, como a Renata falou, é a deseleição do Ferraz, é exatamente o que aconteceu. Mas, assim, se for o Eric, vai ter que ser uma mesa de consenso e tem que incluir o Ferraz, porque é o que você está colocando. O Ferraz fora da mesa, lá embaixo, e se sentindo magoado, desprestigiado, né? E até traído, vamos dizer assim. Pior, com a possibilidade do filho dele tomar uma outra pernada em 2018. E aí fazendo parceria com o Enivaldo, enfim, coisa incendeia. Eu vejo essa questão muito temerária, mais pela questão de como o Teodorico Ferraz sai desse processo do que uma questão de onde você vai encaixar ele com um cargo na mesa, ou você entregando uma comissão importante como a Comissão de Constituição e Justiça. Mas o importante para o Palácio é não deixar que o Teodorico saia ferido, ou se sinta ferido desse processo, porque aí... Já derrubou um governador, né? Para derrubar o outro pouco custa. Né? Agora, só mais uma questão. Ainda voltando no nome do Eric, talvez o nome do Eric, porque assim, o que aconteceu? Quando começaram a olhar para os nomes e quando começaram a especular outros nomes como alternativa ao Ferraz,
se olhava para a Assembleia e não encontrava nomes que pudessem realmente falar. O que precisava para os deputados? A gente precisa de alguém que nos represente, que tenha força, que consiga conversar com o governador no mesmo nível. E isso, quando você vai olhando, vai peneirando e não vai sobrando ninguém. Porque tem também algumas pessoas que até poderiam fazer isso, mas teriam um problema com o Paulo para evoluir essa conversa. Talvez o Eric, olhando aí pela avaliação que os deputados fizeram para entender que ele pode sim ser um nome interessante, talvez ele faça esse trabalho de interlocução, muito mais de interlocução das demandas dos deputados nesses 2 anos que são anos decisivos para quem vai disputar a eleição em 2018. Então, talvez o Eric possa fazer bem esse papel de interlocutor entre a casa e o Palácio. Até porque talvez essa mediação ela não fique mais nesses 2 anos tão a cargo do presidente da Assembleia. A troca do secretário da Casa Civil foi fundamental para a Assembleia. A troca de Paulo Roberto por Zé Carlinhos da Fonseca foi fundamental para os deputados. Ele está sempre na Assembleia, ele está sempre conversando com os deputados, e ele tem facilitado esse diálogo do governo com os deputados. Ok, né? Mas eu estou dizendo assim, o Eric, eu falo que é mais fácil, que seja com o Zé Carlinhos que representa o Palácio. Porque o que acontece? É o que ele colocou logo agora há pouco. O Eric não é um cara que vai para negociação com um monte de coisa para negociar para ele, entendeu? Nem vai bater na mesa igual... Entende? Então ele vai lá para... Mesmo porque, para ele, politicamente, se ele conseguir realmente essa presidência, é um salto, nossa, extraordinário. Extraordinário. Pegando o histórico dos ex-presidentes da Assembleia, a gente teve presidentes geralmente com perfil experiente, deputados experientes. Agora me veio um à cabeça, Rodrigo Chamon. Rodrigo Chamon saiu lá de Guarapari, pequeno empresário, e você tem ele chega na Assembleia e faz um dos pronunciamentos mais patéticos, dizendo que o sonho dele era trabalhar na Samar. Hoje é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Então está com boa atuação naquela corte. Agora uma coisa que me veio à cabeça, falando também sobre a questão do Zé Carlinhos. Antes é bom pontuar, o Eric, nesse ponto, Zé, que eu concordo, ele teve um bom estágio como vice-líder do governo. Na verdade, ele conseguiu apagar um monte de incêndio que o Gildevan só alimentava. Enquanto o Gildevan alimentava, jogava gasolina na fogueira, o Eric chegava para contornar, sempre teve essa... E fez bem isso. Fez bem. Então, os deputados veem nele uma figura tranquila, que eles vão poder ter a garantia das suas demandas levadas ao Palácio sem custo, sem o custo do Ferraço, o pedágio e talvez do sem Ferraço. a imprevisibilidade, né, do Ferraço. Vocês lembram de alguns episódios do Teodorico, aquela entrevista que ele deu à Gazeta, lembra? Falando da mágoa dele, querendo colocar a Assembleia toda na conta da mágoa dele pela não eleição da Norma, lembra? E depois teve a questão do almoço, que ele chegou e falou que a Assembleia dava demais e o governo recebia nada, deixou todo mundo meio constrangido. Então, assim, a forma do Ferraço, um pouco agressiva demais, às vezes, compromete a Assembleia. Eu acho que os deputados não estão mais a fim de pagar as contas dele, né? Imagina essa conversa, o Paulo sentado com o Ferraço, negociando a venda do Banespa. O Paulo chega, então, Ferraço, você tem que aprovar isso aí pra gente, tal. Imagina a conversa com o Ferraço, como acontece, porque daí ele vai vir com uma lista de contrapartidas para isso. Só ele vai custar tanto. Com o Eric não vai acontecer isso. O Paulo vai falar, trabalha aqui para aprovação e tudo bem, não vai ter cobrança. Mas vai ser difícil. Lembra que eu estive no seu palanque em 2000? Não, e a contrapartida é o próprio cargo que ele vai estar. Você é o presidente. Né? Acabou. A maior contrapartida é essa, né? E agora voltando ao Ferraço ali, aonde o Ferraço mais acertou na condução política talvez tenha sido o seu maior erro. Ele levou o inimigo para dentro de casa. Ele botou o Zé Carlinhos dentro da Assembleia. Agora, para fechar, uma última questão. Vocês acham que o Paulo também ficou com medo do tamanho que o Ferraço está ficando? O filho, Senado, senador, Câmara e Assembleia? A mulher na Câmara e ele presidente. Você acha que isso também pesou? Eu acho. Para evitar um quarto mandato? Sem dúvida.
na história recente da política capixaba, acho que a gente nunca conviveu com um fenômeno tão grande. Imagina, um senador da República, um filho senador da República, a mulher deputada federal, ou seja, tem os dois, tá nas duas bancadas federais. E ainda, ainda mais presidente de um poder, é muito poder para concentrar, ainda mais o Paulo, que agora conseguiu voltar a controlar a classe política de uma forma tranquila. Imagina se ele vai lá e pega o Ferraço meio injuriado da vida, causa um impacto a esse plano. Então, é melhor também deixar o Ferraço no espaço que ele é. Agora, o custo disso, se ferir o Ferraço, pode sair muito caro para o Paulo. É isso aí.